Dragão. Em nome do Supermercado São Miguel, Barateiro do Siqueira Campos, Sul Alagoas, 393 do Empresário Antônio. Lá você compra tudo e paga com todos os cartões de crédito. Um abraço para o Antônio, para o Miguel, que são torcedores proletários. De Guto Automecânica, qualidade com preço justo. Só na Guto Automecânica. Faça o orçamento sem compromisso e confira nossas condições. Guto Automecânica, Avenida Anísio Azevedo, 900, no bairro Salgado Filho. Ligue 991-621339. Quem está aqui comigo é a doutora Daniele Ferreira, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Desportiva Confiança. É um prazer em tê-lo aqui, doutora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, para estar aqui. Obrigada, Wilson, e a todos que estão acompanhando o programa. É uma oportunidade, né, de falar do Confiança e também esclarecer alguns assuntos, né, para a nossa torcida, que realmente é merecedora, né, de tudo isso que vem sendo realizado ao longo desse triênio. É um trabalho que a gente entende que deve continuar e levar o Confiança para um outro patamar. Doutora Daniele, a senhora é Confiança desde pequenininha, é? Sim, eu sou torcedora do Confiança desde os 12 anos, inclusive... Quem foi que influenciou a senhora a ser torcedora do Confiança? Então, eu tenho na minha história, e digo isso com muita alegria por onde eu passo, onde uma parte da minha infância eu fui moradora do bairro industrial. Né? Então, esse amor, essa paixão... Só paixão... viu o pessoal falar no azul, no azul. Surgiu, né? Exatamente porque nesse pequeno pedaço da minha história de vida, né, eu tive a oportunidade de ser moradora desse bairro que eu amo, né, inclusive ainda tenho familiares que moram lá, amigos, e o Confiança é, vamos dizer assim, um legado que eu trouxe também, né, das minhas origens. A senhora é torcedora de ir ao campo, de acompanhar o time mesmo, de ver, ficar, sabem tudo o que acontece pelo time? Sim, na verdade, eu amo futebol, né? Acompanho futebol há muito tempo, então não só Campeonato Brasileiro, mas já pensou em jogar bola também, doutora? Já tive a oportunidade de jogar futsal. Já jogou na minha também? Jogar de quê? Pela sua estatura, que é quase da minha altura, né? A senhora era o quê? Era atacante, era zagueira, era goleira? Fui zagueira, né? Sim, já tive a oportunidade. Se esperou em quem, assim, para ser zagueira, assim? Na verdade, eu sempre tive essa paixão pelo futebol, mas o que me levou mesmo para o futsal foi... foi no futsal, foi? Isso, a senhora era zagueira no futsal do Confiança? Isso. Não, do Confiança não, do Confiança não. Tive a oportunidade de participar de alguns times, mas assim, não dei continuidade porque não era uma coisa que eu queria para mim, fazia mais por lazer. Preferiu estudar, né? Sim, estudar. Por isso que hoje é uma brilhante advogada, Sim, né? Isso mesmo, obrigada. Então, doutora, a senhora é conselheira do clube, né? Sim, estou como conselheira, né, mais precisamente hoje ocupando uma vaga na mesa diretora, né, estou como vice-presidente. É um trabalho que a gente vem realizando ao longo desse triênio, né, que vai finalizar agora, e com muita alegria, porque eu acho que a representatividade feminina ela tem que estar presente em todos os espaços. Além da senhora, mulher, conselheira, tem mais alguém ou não? Sim, temos uma outra conselheira, que é uma amiga, inclusive, Rita Dantas. Tivemos também uma outra... filha de Miltinho. Isso, tivemos também uma outra conselheira, né, que acabou não continuando com a gente, que também é uma amiga, a Sara França. Agradeço também todo o apoio que ela sempre nos deu. E foi um triênio onde tivemos a oportunidade de 3 mulheres serem eleitas para o Conselho de Administração. Como é que a mulherada aí, no meio de tanto homem assim... para falar de futebol, para administrar um clube, doutora? Veja, eu acho que para a gente talvez seja um pouquinho mais difícil, não porque nos falta capacidade e coragem, é porque muitas vezes a gente precisa realmente estar a todo momento provando que entende do que estamos falando. Porque aí os outros lá, essa mulher vai entender nada de futebol, né? Não, eu não consigo perceber isso. Não, a senhora, no momento, a senhora chegou a ver isso? Não. Eles ficam pensando que a gente não entende só porque a gente é mulher? Mas eu posso dizer, e eu quero aqui mandar um abraço para os meus colegas do Conselho de Administração do Confiança,
muitos consegui contrair uma amizade ao longo desse período, que graças a Deus eu conto com respeito, conto com apoio, poderia citar o Confiança hoje tem mais ou menos quantos conselheiros, hein, doutor? Olha, são eleitos 51 conselheiros e assim foi feito no último triênio, mas contando com os conselheiros vitalícios, a gente tem em torno de quase 70 conselheiros. Quase 70. Pelo que a senhora sabe, todos colaboram com o clube financeiramente ou não? Veja, essa colaboração que tanto se fala nos rádios... A senhora ouviu, inclusive, eu cobrando aqui, que a senhora estava ouvindo a entrevista que eu fiz sábado, né? Há uma mensalidade, né, que na verdade não é uma mensalidade formalizada. O que se tem é uma prática que já vem ocorrendo ao longo dos tempos, né, de uma mensalidade onde os conselheiros acabam contribuindo, né, uma receita única e exclusivamente vinda do Conselho de Administração, mas que não se tem ainda uma formalização, seja no estatuto do clube, bem como no regimento interno do Conselho, que ainda não existe, que diante da aprovação do novo estatuto, espera-se que essa prática ela venha a ser formalizada. Sim, o que é que a senhora quer falar sobre o Confiança? Daqui a pouco a gente fala sobre o futebol feminino, que a senhora está à frente. O que é que a senhora quer falar sobre o que a senhora acompanha, o que a senhora vê, o que a senhora pretende lá na Associação Desportiva Confiança? Tem coisas erradas aí que a senhora já viu por lá, ou não tem? Eu queria que a senhora, como mulher, com a brilhante advogada, o que é que a senhora tem a dizer? Que a senhora acompanha no dia a dia lá no Confiança? Olha, eu costumo dizer, sabe, Wilson, que é muito fácil a gente sempre atacar, né, as pessoas, ou atacar os feitos das pessoas. Sim. A Associação Desportiva Confiança ela vai completar 90 anos no próximo ano. Então, imagine que o Confiança ele não nasceu nesse último triênio. Já pensou Confiança no ano dos 90 anos dele ser tricampeão sergipano, né? Sim. E subir para a Série B? Diga aí. É uma oportunidade, eu acho que um trabalho sendo muito bem feito e realizado credencia o nosso clube a tais feitos. Mas, respondendo a pergunta que você me fez, eu acho que a gente precisa entender que o Confiança ele não nasceu neste último triênio. Eu digo neste último triênio porque também estou lá e faço parte dele. Sim. Então, seria muito fácil achar que inventamos a roda agora, que tudo que existe de bom e que veio sendo feito só aconteceu neste momento. Eu acho que estamos em um clube que vai completar 90 anos, onde diversas pessoas já passaram por lá. Sim. E se estamos nessa trajetória, caminhando rumo a um novo momento na nossa história, é justamente porque as pessoas que já passaram também são importantes nisso. E aí a gente vê num contexto hoje, principalmente porque se discute muito a questão da eleição, onde diversas pessoas têm sido citadas, e eu acho isso muito saudável, porque se tem uma coisa que o Confiança respira e vive, é essa questão da democracia. O seu estatuto exala esses valores, né, da democracia, da possibilidade de uma pluralidade de projetos e de ideias. Então, não vejo nesse momento, né, esse caminho para uma divisão, mas também, se ocorrer, isso é muito natural. Doutora, agora me diz aí, porque... Paulo Roberto, eu vou tomar 5 minutos seu hoje, viu? Porque eu estou aqui com a bacharel aqui, viu? Então é o seguinte, eu tomei conhecimento que o governador do estado, Fábio Mitidieri, que é um dos conselheiros fortes do clube, vai ter uma reunião de terça para quarta-feira para decidir o futuro das eleições do Confiança. A senhora vai participar também? Olha, eu fui convidada, né, mas o que eu quero dizer é o seguinte, acho que todas as pessoas que estão com seus nomes, né, à disposição para a construção... Veja... Que eu soube que sim. É possível que sim, porque eu não fui procurar ser candidata, porque eu acho que ninguém tem que ser candidato de si mesmo. Sim, é verdade. É preciso que pessoas construam projetos, e esse projeto precisa ser coletivo. Então, hoje nós temos nomes de membros da atual Direx, né, de pessoas que compõem o Conselho de Administração, e eu acho que precisamos ir no caminho de uma construção. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, Wilson, porque eu não posso deixar de falar. Vai. Acho que uma das falas que vem sendo muito colocadas aí, com relação, você citou o nome do governador, e aí se fala muito sobre a questão da figura do Iago França, que inclusive já fui perguntada em algumas oportunidades sobre ele, inclusive na última entrevista. Eu penso que Iago, assim como todos os outros
ex-presidentes da nossa instituição, são pessoas, é uma pessoa que deu a sua contribuição, né? O clube conseguiu como acesso Milton com deu, ele. como Luiz Não Alberto vou tirar deu, aqui né? esses méritos. Em oportunidades que já tive de fazer críticas à pessoa de Iago, já fiz, assim como ele bem sabe. Mas o que é que eu penso nesse momento? Eu acho que a gente está vivendo uma movimentação que eu acho muito estranha de pessoas que querem colocar seu nome à disposição, e eu acho isso justo e legítimo, mas, ao mesmo tempo, pintam um possível retorno, né? E eu não sei se ele vai ser candidato ou não, mas nos bastidores vão buscar o apoio do rapaz. E isso não soa para mim muito... De quem é o rapaz? Do nosso ex-presidente, que eu acabei de citar aqui. O Iago França. Sim, claro. Porque eu tomei conhecimento que ele poderia ser. Mas veja... Né? Não, pintou até a informação aqui que ele poderia... Repare bem, é o bastidores, e aqui a gente não está dizendo que é bastidores, né? Que ele poderia ter o apoio do governador, que é o Iago França, porque são primos, né? São da família. Né? Veja, esses detalhes de bastidores, eu não sou a melhor pessoa para responder. A única coisa que eu posso dizer é que nós temos vários nomes que estão se colocando à disposição. E nesse cenário de tantos personagens, soa para mim estranho as pessoas dizerem que ele não pode voltar, mas, ao mesmo tempo, vai buscar o apoio nos bastidores. E por que eu estou trazendo esse assunto à tona aqui? Porque é lamentável, e como alguém que está tocando o futebol feminino do Confiança, eu estou passando nos últimos dias, Wilson, por uma... série de atitudes levianas, partindo de pessoas que estão lá dentro e que eu não vou contestar lá dentro aqui. Do clube? Sim, com certeza. Inclusive, fui alvo de uma matéria mentirosa, uma matéria sórdida, né, por conta de um comentário que eu fiz sobre a postura de um dos membros da diretoria executiva com relação ao futebol feminino do Confiança. Então, diante disso, várias atitudes orquestradas vieram ocorrendo, não sei se é porque estou me incomodando. Citar o nome de quem ou não? Não vou citar nomes porque o tempo também é muito curto e eu precisaria contextualizar. Mas as pessoas que estão envolvidas, né, na confecção dessa matéria, elas têm ciência do que elas fizeram, e são essas mesmas pessoas que querem se colocar na condição de salvadores, né, do Confiança, de que o Confiança precisa estar distante de pessoas que já fizeram parte e não podem voltar, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas buscam o apoio exatamente de quem tanto elas incitam a crítica nas redes sociais. E isso, para mim, é incoerente. Né? Se a gente vai buscar uma construção de um projeto de união, essa união ela precisa ser construída com lealdade, com respeito e, acima de tudo, sabendo que não vale o que a gente quer, o nosso querer, e sim o bem do Confiança. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que mandaram perguntar à senhora, né, quando eu anunciei logo cedo, e mandaram logo no Zap. A senhora poderia fazer uma composição com Petrúcio Souza, os dois na mesma chapa? Olha, dentre esses nomes, existem diversas possibilidades que têm sido colocadas. O nome de Petrúcio é um bom nome. Vice-presidente financeiro atual do clube. Né? É um bom nome, é um colega de profissão, né, pelo qual eu tenho muito respeito, mas eu repito, a decisão de como uma composição ocorrerá, ela deve partir das pessoas envolvidas nisso. Sim. As pessoas que colocaram seu nome à disposição... A senhora prefere que todos estejam unidos? Todos precisam conversar. E nada de divisão, né? Todos precisam conversar. Estar com o meu nome à disposição não significa aqui que eu irei... participar da chapa, né? Me colocar em um projeto individual. Certo. Eu não quero isso, até porque não acordei com o sonho, com a vontade e decidi assim, hoje vou ser presidente do Confiança. Não é isso que passa na minha cabeça. A Leila do Palmeiras, né? Não, longe disso. O que eu penso é que os nomes envolvidos devem conversar, dialogar e cada um apresentar aquilo que entende, né, que vai fortalecer um projeto bom para o Confiança, mas não projetos individuais. Mas se seu nome surgir, vamos... E se acontecer da senhora sentir que seu nome está forte e surgir seu nome para ser candidata a presidente do clube? Veja, é como eu ressaltei aqui, se existir essa possibilidade... Tenho, né, não vou dizer exigências, porque essa palavra é muito forte, mas acredito que o surgimento do meu nome é fruto de um consenso... A senhora se dá bem
com Milton Dantas, que já foi presidente do clube, é conselheiro? Olha, Miltinho é uma pessoa com a qual eu tenho uma grande amizade. Inclusive, se hoje consigo desenvolver o futebol feminino no Confiança, é porque ele é uma pessoa que tem sido bastante apoiador e incentivador da modalidade, assim como outras pessoas também. Deixa eu perguntar só mais dois, porque senão o tempo... Sim, Paulo claro. Roberto já está me olhando ali. Como é o nome dele? Luiz Roberto. Luiz Roberto é uma pessoa a qual eu tenho uma grande admiração e uma boa relação, é um colega Pedro também de Dantas. profissão. Pronto, só esses três. Nada contra o presidente Pedro Dantas, não tem Que uma ele relação... chegou a dizer, ele deu aquela entrevista na véspera do jogo Confiança e Bahia aqui. Na terça-feira, o jogo foi na quarta. Aí eu perguntei, e aí, Pedro, você vai reeleição? Ele disse que não. Mas eu já soube depois nos bastidores que ele disse que vai à reeleição, né? Veja, não é uma pessoa que eu tenho amizade, né? É o presidente, atual presidente da instituição. O respeito como qualquer outra pessoa que lá está. Acredito que, se ele vai colocar o nome à disposição, é um direito dele também, mas apenas eu quero ressaltar, no meio de tantos nomes que estão envolvidos, é de que eu acho que a torcida do Confiança merece respeito nesse momento. Eu acho que a torcida precisa saber exatamente o que está acontecendo, né, para assim ela entender o que virá, né, seja por meio de uma união ou por meio de uma pluralidade de chapas. Doutora Daniela, eu disse que eram 10 minutos. Paulo Roberto, olha, vou até uma ideia, viu, Paulo? Não fico com raiva de mim, não, viu? Doutora, 2 minutos para a senhora falar sobre o futebol feminino do Confiança, que a senhora sempre acompanha, a senhora é peça fundamental aí no futebol feminino aí do Confiança. Serei muito breve. Primeiramente, dizer que, apesar de todas essas perseguições, e terei a oportunidade ao longo da semana de expor em outros meios de comunicação o que vem acontecendo, fico muito feliz porque podemos iniciar em 2023 a modalidade na nossa instituição, com muita luta, mas é muito bom quando a gente tem pessoas que acreditam no nosso projeto e se somam. E aqui eu quero deixar um abraço aos meus colegas do Conselho de Administração, que, graças a Deus, desde 2023, muitos nomes têm me apoiado e, nessa caminhada, novos apoiadores surgiram. Disputaremos de forma inédita o Campeonato Feminino Sub-17, que terá início agora no sábado, dia 20. A modalidade adulta também teremos o nosso time. Acompanho os jogos, certo? Acompanho todos os jogos. Beleza. Acompanho tudo. E teremos também a modalidade adulta, né, que vai ter início que vai começar no início de setembro, ou no início de outubro, perdão, e de forma inédita disputaremos a Copa Maria Bonita de Futebol, que é um torneio que contará com a participação de um representante de cada estado do Nordeste. É um torneio que está sendo organizado pela Rede Globo, pela CBF e pela Federação Pernambucana de Futebol. Então, o Confiança foi convidado como representante do nosso estado para estar nessa Copa. É uma também... Champions, né? Vai ser a Copa do Nordeste tá de futebol feminino, tá e os jogos serão disputados na Arena Pernambuco. Pouca gente sabia disso, daí a senhora está trazendo essa notícia aqui de primeira, viu, Sim, doutora? isso mesmo. E eu agradeço, Wilson, a oportunidade de estar aqui, né? E ao longo dessa semana, tenho a certeza que a torcida do Confiança vai receber essa notícia, se teremos uma composição, se teremos várias chapas disputando, e se existir isso mesmo, isso também é natural, certeza, porque estamos numa democracia. E outra oportunidade, quando a gente tiver mais tempo, aí dia de sábado à tarde, aí se a senhora estiver disponível, porque o futebol nosso aqui parou, né? Aí quando a gente tiver um tempinho, a gente vai conversar mais, sabe? Porque pouca gente, muita gente acha, a mulher não entende futebol, mas a senhora entende, a senhora vive o dia a dia, a senhora é proletária. Parabéns, doutora. Obrigada, viu? O futebol masculino parou, mas o feminino vai até dezembro, viu? Então, tá bom, doutor, um abraço e felicidade para a senhora e parabéns, viu? Obrigada, Wilson. Tá bom? Foi porque o tempo foi curto, né, doutora? A senhora tinha tanta coisa aqui para falar com a gente, né? Tranquilo. Mas fica para a próxima, viu? Tranquilo, viu? E a gente termina aqui agradecendo ao meu querido Paulo Roberto. Olha, ele é torcedor do Sergipe, viu? Ele disse que só torce por 2 times, doutora. Pelo Sergipe e contra o Confiança, viu? Vem aí Paulo Roberto de Almeida, com a audiência popular, aqui na Rádio Jornal. Um abraço. Essa emissora é comandada e presidida por José Arinaldo de Oliveira Filho, que é torcedor do Sergipe, viu? É o dono da rádio, é torcedor do Sergipe. Luciano Tavares, aquele ali também é torcedor do Sergipe. Aquele outro também é torcedor do Sergipe. Mas tem aqui 2 Confiança. Eu e a senhora, 3-2 para eles.